Olá, amiguinhos! Eu sou a Simone e esse é o nosso canal Educação Cristã da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, IPJO. Hoje a nossa história moral é uma história muito linda, se chama A Menina Rica. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer a nossa história, mas vamos à nossa música de hoje. A nossa música de hoje ela é muito especial para mim. Por quê? Porque eu aprendi ela quando eu era pequenininha. Eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade e eu aprendi essa música quando eu cantava no coralzinho. Quem cuidava do coralzinho era a esposa do pastor, a dona Maria de Lourdes Garcia da Silva. Ela cantava com a gente um monte de músicas bonitas, a gente cantava no Natal e era maravilhoso. E essa música ficou na minha mente, no meu coração. Olha só, quantos anos já se passaram, hein? Mais de 30 e eu ainda lembro dessa música e gostaria de compartilhar ela com vocês, tá bom? Ela é um pouquinho longa, mas ela é maravilhosa, porque ela nos ensina o quê? Que Deus, mesmo sendo Senhor do mundo, Deus que fez todas as coisas, Ele conhece cada um de nós de forma individual. Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua casa, Ele conhece a sua família e Ele cuida de você, do seu pai, da sua mãe. Tudo o que acontece está dentro do cuidado e da proteção do nosso Deus. Então eu vou cantar uma vez, depois vocês cantam comigo, tá bom? É uma música um pouquinho longa. Há um Senhor que de tudo Ele sabe. Há um Senhor que de tudo Ele sabe, sabe contar os grãos de areia que há no mar, sabe acalmar o vento e a tempestade. Quando Ele faz chover, ninguém pode parar, pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento e em toda a galáxia soar. Sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua. Há um Senhor que de tudo Ele sabe, sabe das coisas mesmo antes que aconteçam, sabe o que irá suceder antes do pôr do sol e o que há de vir antes que o dia amanheça, pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento e em toda a galáxia soar. Sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua. Há um Senhor que de tudo Ele sabe, Ele conhece a sua vida e a minha. Dele ninguém poderá se esconder, pois tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento e em toda a galáxia soar. Sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua, do céu à terra e do sol à lua, do céu à terra e do sol à lua. Então, o nosso Deus, Ele conhece tudo sobre a minha e sobre a sua vida e ninguém se esconde dele. Ele vê todas as coisas, então nós não precisamos nos preocupar. Porque ainda que a gente passe por momentos de dificuldades, o nosso Deus está cuidando de nós. Vamos junto comigo aí, então no 3? 1, 2, 3. Há um Senhor que de tudo Ele sabe, sabe contar os grãos de areia que há no mar, sabe acalmar o vento e a tempestade. Quando Ele faz chover, ninguém pode parar, pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento e em toda a galáxia soar. Sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua. Há um Senhor que de tudo Ele sabe, sabe das coisas mesmo antes que aconteçam, sabe o que irá suceder antes do pôr do sol e o que há de vir antes que o dia amanheça, pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento e em toda a galáxia soar. Sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua. Há um Senhor que de tudo Ele sabe, Ele conhece a sua vida e a minha. Dele ninguém poderá se esconder, pois tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento e em toda a galáxia soar. Sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua, do céu à terra e do sol à lua, do céu à terra e do sol à lua.
Então, o nosso Deus, ele é onisciente, que quer dizer que ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, porque ele tem todo o poder para fazer tudo aquilo que ele quiser. E ele é onipresente, porque ele está em todos os lugares e com todas as pessoas que confessam o nome dele, que tem ele na sua vida e no seu coração. Deus se faz presente ali, derramando a sua bênção, o seu amor e o seu cuidado. O nosso versículo de hoje também fala a respeito da pessoa de Deus. Ele está no livro de 1 Samuel, que é lá no Antigo Testamento, capítulo 2, o versículo de número 7. Vou ler para vocês então. 1 Samuel 2, 7. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Vou ler de novo. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Quer dizer o quê? Que Deus está no controle de todas as coisas, como a gente cantou na nossa música. Ou seja, se você é rico, é porque Deus permitiu que você e sua família fossem ricos. Se você é pobre, também está debaixo do cuidado e do controle de Deus. Nada no mundo acontece sem que Deus saiba e sem que Deus tenha controle sobre isso. E tem coisas que acontecem na nossa vida para que nós sejamos o que? Abençoados mais depois, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa mudar às vezes o rumo em que a nossa vida está caminhando. E às vezes também para nos levar o que? Mais juntinho de Deus. Porque nós estamos às vezes andando por caminhos tão longe de Deus, caminhos tão errados, que se Deus não fizer com que aconteça alguma coisa para nos trazer de volta, a gente vai acabar se perdendo mesmo. Então, tudo que acontece na minha e na sua vida está debaixo do cuidado e da proteção de Deus. Porque é Deus quem enriquece e quem empobrece, quem humilha e quem também exalta. 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 6, tá bom? 6? Não, desculpa, 7, errei aqui, mas a gente às vezes esquece mesmo. Então, como eu disse, a nossa história é uma história muito linda, a história de uma menina que era rica. Olha só, e ela não era pouquinho rica não, ela era muito rica. Essa daqui é a Aninha. A Aninha era uma menina muito rica. Qualquer coisa que ela quisesse, os pais dela prontamente compravam. Ela via um sapato novo, ela falava assim: ah, mamãe, vi um sapato. Ela falava de manhã à tarde, a mãe dela já tinha comprado o sapato. Se tinha uma boneca também, a mãe dela já comprava rapidinho se ela falava que queria. A Aninha tinha um quarto maravilhoso, cheio de coisas. Ela tinha muitos brinquedos, tinha muita comida gostosa, andava sempre com as roupas mais lindas da moda. A Aninha era uma verdadeira princesa. E era também uma menina muito alegre, muito educada, muito sorridente, muito bondosa com as pessoas. Mas tinham pessoas meio invejosas que falavam assim: ah, é muito fácil ser educado quando você tem de tudo. Ah, é muito fácil ser alegre quando não falta nada na sua casa. Ah, é muito fácil ser bom com as pessoas quando você tem de tudo. Mas só que a Aninha de verdade poucas pessoas conheciam. Uma vez estava lá a mãe dela e ela na casa, conversando e tal, e tocou, alguém, né, pegou e chamou lá fora. Aí a Aninha, como gostava muito de ajudar a mamãe, ela saiu e foi correndo para atender. Aí a mãe dela falou assim: pera, Aninha, deixa eu olhar. Pegou e abriu um pouquinho a cortina e viu que era uma menina que estava toda suja, rasgada, chamando lá fora. A mãe da Aninha falou assim: ah, Ana, deixa passar, daqui a pouco ela desiste e vai embora. Mas a Aninha: mas mamãe, a gente podia ajudar essa menina. Ela: Aninha, mas ajudar? Você já dá tanta coisa para todo mundo? Ah, mamãe, mas eu tenho tanto. Qual o problema de eu dar tanto que eu tenho? A professora da escola dominical ensinou que é Deus quem enriquece e quem empobrece, e quem humilha e também exalta. Então, mamãe, eu posso ajudar as pessoas, porque foi Deus que me deu tudo o que eu tenho, então eu posso dar para os outros também. A mamãe falou assim: tá bom, Aninha, tá bom, mas vamos esperar que essa menina vá embora. Mas dali a pouco a menina encontrou a campainha aí. Tlim, tlim. Aí
Aí a Aninha falou assim, mamãe, eu vou ajudar ela. E mais que depressa abriu o portão, mandou a menina entrar, ofereceu um lanche bem gostoso e depois levou a menina pro quarto e falou assim, vem cá que eu vou arrumar você. E a menina, ó, que estava toda suja, rasgada, a Aninha pegou o sapato mais novo que tinha, o vestido mais bonito, penteou o cabelo da menina e deixou a menina linda. Aí quando a mãe entrou pro quarto, falou assim, ué, chegou uma amiga nova da Aninha, nem reconheceu a menina pobrezinha que tinha chegado. De tão linda que ela estava, toda linda, arrumada, cheirosa. E a Aninha era assim, ela sempre fazia assim. Quando na igreja pediam para ajudar, levando alguma roupa para pessoa necessitada, nem pensar em levar roupa rasgada, roupa furada, não. A Aninha queria levar as melhores roupas que tinha, os melhores sapatos. E a mãe dela falava assim, Aninha, mas você dá tanta coisa para todo mundo, você não tem medo de um dia ficar sem nada? Ai, Aninha, não, mamãe, porque a gente recebeu muitas coisas boas de Deus. E é Deus que nos deu. Então, se um dia Deus achar que a gente não precisa mais dessas coisas, Ele é Senhor do mundo, Senhor de tudo que existe, do céu e da terra. A professora da escola dominical ensinou isso pra gente. Então, se alguma coisa às vezes ruim acontecer, é porque Deus tem alguma coisa também para ensinar na vida da gente. Então, a gente não deve ficar triste com isso. Então, mamãe, eu não tenho medo de repente ficar sem roupa, sem sapato, não. Porque Deus é quem enriquece e quem empobrece, quem humilha e quem também exalta. Se Deus quer que a gente continue em cima, rico, é da vontade dele. Mas se um dia também ele quiser que a gente fique pobre, é da vontade dele, mamãe. Então eu aceito o que Deus mandar para minha vida. Assim como Jó um dia também aceitou o que Deus mandou para a vida dele. Ele ficou triste, mas ele não falou nada contra Deus. Então, mamãe, eu quero ser como Jó. Ainda que às vezes eu fique sem nada e fique triste, mas eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem me dado agora. E a mamãe, nossa, Aninha, fico muito contente que você pense assim. E aí os dias foram passando, passaram-se os meses, mas de repente aconteceu uma coisa muito triste. O pai da Aninha acabou fazendo um negócio que deu prejuízo e ele perdeu muitos milhões de dinheiro mesmo, perdeu muita coisa. E aí, por mais que ele tentasse achar um jeito de sair daquelas dívidas, de sair daquelas contas, ele teve que começar a mandar funcionários embora. Mas mesmo assim as contas não diminuíram e ele foi tentando e a firma que ele tinha faliu. E ele ficou praticamente sem nada. E ele não queria deixar também os funcionários na mão e pagou os direitos de todos os funcionários, mas teve que fechar a firma. A Aninha percebeu que o papai estava mais em casa, que ele estava triste e que às vezes parecia até que ele estava enxugando assim lágrimas dos olhos. E a Aninha, mas o que será que está acontecendo? Por que será que ninguém me fala nada? Ela disse, mamãe, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E a mamãe, como não queria preocupar a Aninha, falou assim, não, filhinha, tá tudo bem. Mas os dias foram passando e um dia, quando a Aninha estava andando pela rua, ela viu uma boneca nova na loja. E chegou em casa e falou assim, mamãe, eu vi uma boneca maravilhosa na loja, eu queria tanto, você pode comprar pra mim? Aí nessa hora, a mamãe engoliu assim, né, aquela tristeza e falou assim, Aninha, eu preciso te contar uma coisa. O papai não é mais dono daquela firma, a gente perdeu tudo. E a mamãe não vai poder comprar a boneca pra você. Aninha, mamãe, tudo bem, não tem problema não. O que é uma boneca? Eu tenho um monte de outras bonecas. Só que aí a mamãe engoliu seco e falou assim, Aninha, não é só isso. Hoje à noite o papai vai chegar para conversar com você. Nós vamos ter que mudar de casa. E a Aninha, mamãe, não tem problema, essa casa é enorme, não tem problema se a gente for para uma casa menor. Deus ainda vai estar cuidando da gente. E aí eles mudaram de casa para uma casa menor, mas a mamãe da Aninha pegou e arrumou tudo, porque ela tinha muitas coisas bonitas, muitos móveis bonitos e a casa ficou linda. Mas a situação foi piorando ainda mais, porque o pai da Aninha não estava conseguindo emprego. E numa noite, quando ele chegou, ele falou assim, olha, Aninha, eu preciso conversar seriamente com você. Infelizmente, a situação piorou e eu não tenho mais como pagar o aluguel dessa casa. Essa casa tá muito cara, eu não dou conta de pagar, a gente vai ter que mudar para uma casa menor. E Aninha, você vai ter que sair dessa escola cara que você estuda, porque o papai não dá mais conta de pagar.
Aí a Aninha ficou assim meio triste, né, de perder os amigos dela, mas ela respirou fundo e falou assim: não tem problema, papai. Eu estou feliz porque a gente tem a nossa família e nós estamos juntos. E aí a família da Aninha se mudou, foi para uma cidade do interior, né, onde o aluguel era mais barato. E o papai continuou procurando emprego, continuou procurando alguma coisa para fazer, né? E a mamãe rapidinho deu um jeito em casa, porque ela ainda tinha muita coisa bonita, foi arrumando um tapete aqui, uma cortina ali, um enfeite lá. E aquela casa do interior ficou linda, igual a da cidade. E eles continuaram morando ali, mas a situação não melhorava. O papai não conseguia um emprego que desse dinheiro suficiente para eles conseguirem as coisas que eles precisavam. E mesmo a Aninha estudando numa escola pública, né, numa escola que não era particular, a situação ainda estava muito difícil. E aí um dia o papai falou assim: olha, Aninha, a gente vai ter que mudar para uma casa mais na periferia mesmo, mais no interior, porque o aluguel dessa casa ainda está muito alto para o papai não dá conta de pagar. E eles mudaram para uma casa bem simples, uma casa de madeira. A mamãe ficou tão triste porque aquela casa era tão pobrezinha, apesar de ser maior do que a que eles moravam antes, que era na cidade, mas era uma casa muito pobrezinha. Mas aí ela pegou e arrumou a casa e tudo ficou bonito, a Aninha também ajudou, só que o tempo estava passando e a Aninha começou a crescer. E aqueles vestidos, aquelas roupas caras não cabiam mais. Aí a mamãe, que era costureira, a mamãe sabia costurar, que sorte, hein, que a mamãe da Aninha sabia costurar. Foi arrumando um vestido aqui, arrumando outro ali, e logo conseguiu outras roupas para a Aninha, que ela foi desfazendo umas roupas, fazendo outras, mas só que os meses foram passando e a situação não melhorava. Tinha dias que a mãe às vezes saía nos campos, no mato, para procurar alguma verdura, alguma coisa para poder pôr para eles comerem, porque o dinheiro estava muito curto, muito pouco mesmo. E a Aninha continuava crescendo. Mesmo assim, ela continuava alegre, continuava feliz, continuava obediente, por causa que ela sabia que aquelas coisas, brinquedos, bonecas, roupas, não eram o mais importante. O mais importante era eles estarem juntos, eles terem uma família que servia a Deus. Mas o tempo passou ainda mais e um dia a Aninha foi colocar o sapato e por mais que ela tentasse, o pé dela não cabia. Aí ela falou assim: mamãe, o sapato não entra mais, e agora o que eu faço? Aí a mãe dela foi e cortou a ponta do sapato para os dedinhos saírem para fora. Mas, mesmo assim, o pé da Aninha cresceu mais ainda, ela ficou maior e agora, por mais que a mamãe pegasse e desfizesse roupas, estava tudo muito velho, muito feio, então as roupas da Aninha não eram bonitas, eram roupas muito simples e às vezes até feias, muito gastas. Mas chegou um dia que a Aninha foi para a escola e na hora de tentar pôr o sapato, nem com o buraco para sair o dedão não cabia mais. E ela falou assim: mamãe, e agora? A mãe: ai filha, mas a gente tá com tão pouco dinheiro, o dinheiro só dá para comprar comida, não tem como comprar um sapato para você. Aí a Aninha respirou fundo e falou assim: não tem problema, eu vou descalço mesmo. E pegou, se encheu de coragem e foi para a escola descalça, porque não tinha nem o chinelo, nem o sapato, nem nada, de tão pobres que eles tinham ficado. A escola onde a Aninha estudava tinha crianças pobres, mas a Aninha estava mais pobre do que aquelas crianças. E que tristeza, né? A Aninha que tinha tido tantas roupas bonitas, tantos brinquedos, tantas coisas, né? Agora não tinha nem um sapato para ela calçar. Ela que tinha dado tantos sapatos para tantas crianças, tantos vestidos, não tinha nem um vestido bonito para vestir. Mas ela não se deixou abalar por isso, porque ela sempre lembrava daquele versículo: é Deus quem enriquece e quem empobrece, quem humilha e quem também exalta. Então, se Deus é dono de tudo e Ele cuida da minha vida, Ele uma hora vai fazer que a nossa história mude. E a Aninha continuava firme, confiando em Deus. Ela ia para a escola dominical, ela lia a Bíblia, ela cantava, ela orava. Ela não deixou que aquela situação tão difícil que a família dela estava passando tirasse a alegria do coração dela. E ela continuou firme com Jesus. E na escola ela se esforçava para ser a melhor de todas. No começo, quando ela foi descalço, né, ela viu que algumas pessoas olhavam e tal, mas ela falou assim: não, eu vou ser corajosa, porque meu papai e minha mamãe estão fazendo o que eles podem, e é o que eles podem. E continuou sendo boa aluna, estudando, e chegou o final do ano, a época em que tinha poesia, tinha festa, tinha tanta coisa bonita. E aí a Aninha foi escolhida entre as melhores alunas da classe para recitar um verso também, e ela ficou super feliz.
Aí a mamãe deu um jeito, pegou um dos vestidos dela, fez uma saia pra Aninha que ficou até bonita, fez uma blusa, mas não tinha jeito, não tinha sapato pra Aninha vestir. E aí a Aninha foi descalço mesmo, mas a mamãe penteou o cabelo dela bem bonito, né? E a Aninha estava lá toda linda para poder, né, contar a história, aliás, contar a história não, ler o poema dela, né? E falar tudo bem bonito para todas aquelas pessoas que estavam ouvindo. E aí a Aninha, né, chegou lá na frente, todas as meninas que iam falar gaguejavam, tinha umas que paravam e não conseguiam falar. Mas a Aninha se encheu de coragem, mesmo estando descalça, ela subiu, respirou e começou a falar a sua poesia. Aí de repente chegou uma hora do poema que ela leu assim: vejo os homens maltrapilhos, de faces encaveiradas, que voltam das estradas. E nessa hora o coração dela doeu, porque na casa dela estava faltando comida, né? Tava difícil as coisas. Eles tinham muito pouco para se alimentar. E ela, nossa, eu estou passando por isso, e agora? Mas mesmo assim, ela respirou fundo e continuou lendo a poesia. Ela falou assim: que voltaram das estradas, sem trazer o pão dos filhos. Aí a voz dela foi ficando difícil de falar, e as lágrimas começaram a correr. Noite de inverno. Aí ela chorou. E as pessoas falavam: nossa, quem é aquela menina linda que está ali na frente, que está tão triste, que está chorando? Nossa, ela deve estar passando por uma situação muito difícil. E a Aninha, né, enxugava as lágrimas. Aí as pessoas vieram falar para ela assim: o que foi, menina? O que está acontecendo, né? Você leu tão bem, tão bonito. Aí a Aninha contou que o papai dela há muito tempo não conseguia emprego, que estava muito difícil a situação em casa. E logo muitos empregos apareceram para o papai da Aninha, e ele pôde até escolher que emprego que ele queria trabalhar, porque as pessoas viram: nossa, que menina linda, essa menina mesmo com esse jeito de menina rica, passando por tudo isso, não, nós vamos ajudar. E logo a Aninha já pôde voltar para uma casa melhor, pôde comprar roupa, pôde comprar sapato, porque Deus abençoou, que eles foram fiéis quando tinham pouco, e Deus restabeleceu de novo a situação financeira da família da Aninha, da casa da Aninha. E você? Você é grato por tudo aquilo que Deus tem te dado? A sua cama, a sua roupa, o seu sapato, seus brinquedos, o papai, a mamãe? Ou você só reclama? Tem pessoas que passam por isso sim, que às vezes não tem comida para comer dentro de casa, que queriam às vezes comer a salada que você está reclamando que não quer, ou então a carne que você, essa carne tá dura, tá ruim, você às vezes joga fora, e tem gente aí querendo ter isso para comer. Que você possa realmente ter essa noção de que todo bem, todas as coisas boas vêm de Deus, e que ainda que nós passemos por dificuldades, Deus está cuidando da minha e da sua vida, porque Ele é o Senhor que sabe de todas as coisas. E que mesmo quando a gente passa por momentos de dificuldades, por momentos às vezes que não tem as coisas do jeito que a gente gostaria, mas Deus continua cuidando de nós. E Ele ouve a nossa oração, e Ele é poderoso para transformar a nossa história, né? Para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos no tempo dEle, na hora dEle. Tá bom? Então vamos cantar novamente a nossa música, Um Senhor que de tudo Ele sabe. Então vamos lá, tá aqui no 3, 1, 2, 3. Há um Senhor que de tudo Ele sabe contar os grãos de areia que há no mar, sabe acalmar o vento e a tempestade, quando Ele faz chover ninguém pode parar, pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento e em toda a galáxia sua, sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua. Há um Senhor que de tudo Ele sabe das coisas mesmo antes que aconteçam, sabe o que irá suceder antes do pôr do sol e o que há de vir antes que o dia amanheça, pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento e em toda a galáxia sua, sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua.
Há um Senhor que de tudo Ele sabe, Ele conhece a sua vida e a minha. Dele ninguém poderá se esconder, pois tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Pois Ele sabe quantas estrelas tem no firmamento e em toda a galáxia sua. Sabe até a distância que tem do céu à terra e do sol à lua, do céu à terra e do sol à lua, do céu à terra e do sol à lua. Então que você possa confiar de todo o seu coração no nosso Deus, que é onipotente, dono de todo poder, onisciente, que sabe todas as coisas, e onipresente, que está em todos os lugares, está presente nas nossas vidas. E que você também, né? Confie que Deus pode transformar a sua história, que Deus pode transformar a história de pessoas que você conhece e estão passando por dificuldade, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Mas Ele vai fazer isso o quê? No tempo certo, no tempo perfeito, no tempo que Ele sabe que é o melhor tempo para a minha e para a sua vida. Então, que Deus te abençoe e eu espero que você tenha gostado dessa história. Essa história eu acho ela muito linda, toda vez que eu leio, eu já li ela umas 20 vezes, né? Eu me emociono e eu realmente sinto vontade de chorar, não sei se vocês perceberam. Mas por quê? Porque é uma história verdadeira. Tem muita gente que passa por muita dificuldade e a gente nem tem noção. Então hoje, ore pelas pessoas que às vezes não tem alimento em sua casa, que às vezes não tem roupa, para que Deus, né, esteja abençoando, para que elas consigam emprego, consigam alimento, consigam tudo aquilo que elas necessitam. Então, um grande abraço para você, que Deus abençoe você e a sua família. Tchau, tchau, amiguinho!